Bom, existe uma expectativa quase universal de que a justiça opera com uma precisão milimétrica, né? É bem reconfortante imaginar um tribunal como um ambiente super estéril, onde os fatos entram de um lado, a lei é aplicada com aquele rigor cirúrgico e o juiz entrega um resultado perfeito. Tipo uma equação matemática, sabe? Aquela visão bem romantizada do direito. Exato. A ideia de que as cortes são templos de pura lógica, imunes ao caos aqui de fora. Mas, para quem nos ouve hoje, a gente vai mostrar que a realidade da máquina judiciária, especialmente sob pressão, conta uma história bem diferente. Completamente diferente. E em um mundo cheio de excesso de informação, o nosso pensamento crítico acaba sendo a nossa melhor defesa, com certeza. Com certeza. Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. A nossa missão hoje é destrinchar um mistério jurídico que viralizou na internet e que tá, mexendo com a vida e com o bolso de milhares de descendentes de italianos. Pois é. E o nosso material base hoje é fascinante. É a transcrição de uma live do canal do YouTube Revista Insieme, que foi ao ar em 25 de março de 2026. Foi um debate super acalorado entre advogados especialistas em cidadania italiana, né? Eles se reuniram às pressas por causa de uma notícia que simplesmente incendiou a internet. E a notícia era de que uma juíza da cidade de Veneza emitiu uma sentença favorável que contrariava totalmente a nova lei restritiva de cidadania. E aí, agências de marketing pegaram essa decisão isolada e já transformaram na fórmula mágica, vendendo que o passaporte estava garantido de novo. Mas a grande pergunta é, a gente está diante de um precedente histórico brilhante ou é só um erro grotesco de digitação? Para entender isso, a gente tem que olhar os bastidores. O que essa fonte faz é desmontar a engrenagem que produziu esse documento. E quando a gente faz isso, não tem genialidade jurídica nenhuma ali. Bom, vamos desempacotar isso então. Vamos começar pelo núcleo dessa polêmica, que é a sentença do Tribunal de Veneza. E a cronologia aqui é tudo, né? Fundamental. A gente tem um novo decreto italiano que é super restritivo e que mudou drasticamente as regras para reconhecer a cidadania, e o caso julgado lá em Veneza foi protocolado depois que esse decreto entrou em vigor. Ou seja, pela lógica, o processo ia esbarrar nas novas regras. Mas a juíza deu ganho de causa total, como se a lei nova nem existisse. E foi aí que a internet foi à loucura. E o que é fascinante aqui não é nem o resultado, sabe? É a fundamentação da sentença. Quando os advogados da live foram ler o corpo do texto para entender a tese genial da juíza, a surpresa foi geral. Ela não mencionou a lei? Ela simplesmente ignorou a nova lei. Não tinha tese. A norma restritiva não aparecia em nenhuma linha do texto. Caramba. Uma omissão total. Sim, nenhuma linha arrebatando. E a conclusão unânime dos especialistas na fonte é que isso foi tipo um erro cru de copiar e colar. Nossa. O documento tratou aquele caso como se fosse um processo antigo, de antes do decreto existir. Não foi um ato heróico contra a lei, foi um lapso colossal de atenção mesmo. Sabe a imagem que me vem à mente? É tipo um aluno que faz uma prova com um conteúdo totalmente novo, mas aí o professor, de tão exausto, pega o gabarito do ano passado para corrigir. E por puro acidente o aluno tira nota 10. É bem por aí. E aí o aluno sai comemorando, mostra a nota para a escola inteira, diz que descobriu um atalho incrível. Mas aquele 10 foi só uma falha do sistema. Não tem mérito na resposta dele. A analogia é perfeita. Mas a realidade do tribunal consegue ser um pouco mais preocupante, porque o aluno sabe que não estudou. Mas como que um tribunal europeu comete um erro tão básico de não ler a data do processo? Exatamente! Como que isso acontece? Se a gente conectar isso com um cenário maior, a macroeconomia europeia explica muito. A fonte cita bastante o PNRR, o Plano Nacional de Recuperação e Resiliência. Ah, que é aquele fundo trilionário da União Europeia pós-pandemia, né? E a Itália é a maior beneficiária. Exato. A gente está falando de quase 900 milhões de euros. Mas a União Europeia colocou uma condição bem clara. Esse dinheiro só sai se a Itália modernizar a máquina pública e acabar com aquela lentidão clássica da justiça deles. E qual foi a meta que eles inventaram para isso? Porque deve ser algo absurdo. É quase uma missão impossível.
Eles prometeram abater 70% de todos os processos acumulados até 30 de junho de 2026. 70%? Sim, um corte drástico numa burocracia gigante. Mas como que se acelera um tribunal do dia para a noite desse jeito? Incentivo financeiro. O Ministério da Justiça criou uma linha de montagem. Juízes ganham bônus em dinheiro se emitirem 50 sentenças a mais do que a cota normal de trabalho deles. Ah, então virou uma fábrica de sentenças. E a fonte relata um efeito colateral bizarro disso, né? Magistrados de várias criminais ou trabalhistas, tipo, gente acostumada a lidar com roubo ou rescisão de contrato, de repente começaram a pegar processos de cidadania. Porque na cabeça deles é um processo fácil. Claro, não tem testemunha chorando, não tem investigação policial, é só checar certidão de nascimento e casamento e pronto, bateu a meta das 50 sentenças extras. Mas cidadania exige um conhecimento histórico muito específico, sabe? E esses juízes não estão sozinhos. Com a verba do PNRR, eles criaram os UPPs, que são os Ufficio per il Processo. Que são aqueles assistentes, né? Isso, jovens recém-formados ou estagiários. O juiz delega tudo para eles. Aí o assistente soterrado de processos abre um arquivo antigo no Word, adapta o nome da família, esquece de ver a data da nova lei, salva e manda para o juiz. E o juiz, de olho no bônus, só assina sem ler. Exatamente. Essa é a anatomia do milagre de Veneza. A sentença só viralizou porque foi o defeito mais chamativo dessa esteira de produção. E a fonte até traz outros exemplos que, olha, seriam cômicos se não fossem trágicos para quem está esperando. Tem juiz negando cidadania por falta de documento, sendo que o PDF estava lá anexado no sistema. O assistente só esqueceu de rolar a página para baixo. É um absurdo. Tem um caso citado no debate que é surreal. O tribunal pediu a certidão de desembarque de um italiano nascido antes de 1866. Mas a Itália nem era unificada direito. Pois é, o Reino da Itália se formou em 1861 e o Vêneto só entrou em 66. Como exigir um documento italiano de uma época em que o Estado nem controlava aquela região? Quem redigiu isso não faz ideia do que está julgando. E aí, sabendo de todo esse caos burocrático, a distorção acontece quando esse produto defeituoso chega na internet, né? Porque as agências viram a sentença de Veneza e começaram a vender isso como se fosse uma vitória garantida. Vendendo ilusão. Eles usam os jargões tipo jurisprudência consolidada para dar uma autoridade falsa. Quem é leigo acha que a Suprema Corte bateu o martelo. Mas peraí, vou fazer o papel de advogada do diabo aqui. Se a família conseguiu a cidadania, tá lá com o papel assinado pelo juiz, por que as agências não deveriam fazer propaganda? Não é o livre mercado operando? Deu certo uma vez, eles oferecem de novo, com aquele papo de dinheiro de volta se der errado. O problema é que as consequências para a família vão muito além do dinheiro que eles pagam para a agência. Primeiro tem a questão ética e legal. A advocacia é uma atividade de meio, não de resultado. Ninguém pode garantir resultado em processo judicial. Exato. Prometer 100% de sucesso ou o dinheiro de volta é propaganda enganosa. Fere o Código de Defesa do Consumidor no Brasil e os códigos de ética das ordens dos advogados lá na Itália e aqui. O advogado não decide, quem decide é o juiz. E o segundo problema, que os especialistas batem muito na tecla, é que a sentença de Veneza é de primeira instância. Uma analogia simples é... pensa num árbitro de futebol que marca um pênalti no primeiro minuto de jogo e o time já começa a vender as faixas de campeão do campeonato. É muito cedo para comemorar. Tem o VAR, tem o segundo tempo, esse apito inicial pode ser anulado. E no direito civil, uma decisão isolada de um juiz de base não obriga nenhum outro a fazer igual. E tem o agravante da advocacia do Estado, a Avvocatura dello Stato. Eles são os advogados do governo, e a função deles é defender a nova lei. Eles com certeza vão ler a sentença de Veneza, ver que a juíza ignorou o decreto e vão apelar. E aí a família perde aquela cidadania provisória e o processo sobe. E se a família perder na apelação, tem a tal da sucumbência, né? Nossa, e a sucumbência é um detalhe financeiro devastador. Quem perde a ação tem que pagar os advogados de quem ganhou. Ou seja, o governo italiano. Isso.
A família brasileira perde a cidadania e ainda leva uma conta de milhares de euros para pagar o Estado italiano. A agência de marketing não vai pagar essa conta. Ela já sumiu com o dinheiro do contrato inicial. Deixaram uma bomba relógio na mão do cliente. Caranga, é uma mercantilização pesada da esperança das pessoas. E aqui a coisa fica realmente interessante, porque a fonte deixa claro que focar em Veneza é olhar para a fumaça. O fogo mesmo, a batalha real, está agendada para as cortes superiores. É lá que o jogo vai ser decidido. Tem duas datas cruciais no calendário de 2026. 14 de abril, na Corte de Cassação, e 9 de junho, na Corte Constitucional. E o que rola nessas cortes? A Corte de Cassação não olha para os fatos. Ela define a interpretação definitiva da lei. Já a Corte Constitucional julga se essa Lei 9 restritiva fere ou não a Constituição italiana. É a diferença entre o ruído lá do chão de fábrica e a decisão arquitetônica do país. E aí que entra uma anomalia jurídica chocante relatada na fonte. Enquanto essas altas cortes não decidem, os juízes de primeira instância em lugares tipo Gênova, Ancona, Palermo estão rejeitando processos em massa. Mas a justificativa deles é inacreditável. Eles estão negando os processos usando como base legal um comunicado de imprensa, um comunicado estampa. Um release de assessoria de imprensa. Como assim? A Corte Constitucional soltou uma notinha curta para jornalistas dizendo que tomou uma decisão, mas não publicou o acórdão, que é o documento oficial com as motivações, a base legal e tudo mais. Sem o acórdão, aquilo não é lei aplicável, é só uma manchete. Gente, é difícil até de absorver a gravidade disso. Como que um juiz usa um resumo de relações públicas para negar um direito? É uma lesão bizarra ao direito de defesa do indivíduo, porque, o advogado precisa recorrer dessa negativa, mas ele vai argumentar contra o quê? Não tem texto jurídico para desconstruir. É uma loucura jurídica. O juiz de base, desesperado com a meta do PNRR, vê a nota de imprensa e pensa, pronto, tem uma desculpa para carimbar um não e me livrar desse processo aqui. Só para ganhar o bônus. Exato, fere totalmente o devido processo legal. Por isso que os advogados sérios da live estão fazendo um apelo unânime por um silêncio estampa, silêncio na imprensa. E o que isso significa na prática para quem quer a cidadania? Significa que profissionais éticos não estão protocolando processos novos no escuro agora. Eles estão orientando as famílias a esperar a publicação completa das motivações da Corte Constitucional. Só com o texto integral dá para traçar uma estratégia real. Entrar com o processo no meio desse tiroteio só pelo gatilho mental de compre agora ou perca seu direito que o marketing usa é jogar dinheiro no lixo. É jogar os recursos da família num moedor de carne burocrático. E a relação com um profissional do direito tem que ser baseada em confiança e no dever de informação, sabe? O que importa para quem nos ouve, mesmo que a pessoa não esteja buscando cidadania italiana, é como navegar nesse mar de desinformação, né? E momentos de mudança de regras geram um vácuo de incerteza enorme. Sempre gera. E os intermediários obscuros adoram isso. O ideal é falar direto com o advogado que vai assinar a procuração lá na Itália. Fugir de promessas de 100% de garantia. Porque na justiça isso não existe. É o contraste perfeito entre a ansiedade fabricada pelas redes sociais e a prudência necessária num processo super complexo. Com certeza. A transparência tem que vir em primeiro lugar. Saber os riscos de perder, a chance de ter que pagar honorários para o Estado. Bom, resumindo a nossa jornada de hoje, o que parecia a salvação da cidadania italiana era só um juiz sobrecarregado tentando bater meta da União Europeia, né? E isso foi embalado e vendido por marqueteiros sem ética, enquanto a verdadeira batalha ainda vai acontecer lá nas altas cortes. E tem um pensamento provocativo no final de tudo isso, que eu acho que vale a pena a gente deixar para quem está nos ouvindo mastigar. Manda. E a cidadania são direitos fundamentais ligados à nossa ancestralidade, à nossa identidade mais profunda, né? Sem dúvida. E, de repente, ver que esse direito pode ser concedido ou negado de forma totalmente aleatória, dependendo de um erro de copiar e colar de um estagiário de tribunal que está pressionado para liberar fundos europeus.
O que isso diz sobre o conceito de Estado-nação hoje em dia? Nossa, é muito louco pensar nisso. Será que a nossa identidade global virou só mais um papel correndo numa esteira de uma burocracia que está desesperada por dinheiro? Olha, é uma reflexão pesada para a gente encerrar. O direito à identidade resumido a um número no final do mês. E fica a lição para sempre lermos as entrelinhas e questionarmos essas fórmulas mágicas da internet, em qualquer área. A curiosidade e o senso crítico ainda são a nossa melhor defesa. Muito obrigada a quem nos acompanhou e até o próximo Mergulho Profundo.